Imagine um mundo onde a terra se entrega generosa, onde cada semente floresce e a colheita é um verdadeiro banquete. Não é magia, é o legado dos Amish, que cultivam essa arte há 3 séculos. Seu segredo: um respeito profundo pela terra e uma paciência que desafia o ritmo acelerado da vida moderna. Um saber ancestral escondido à vista de todos. O método dos 3 anos. Sinfonia para o solo. Enquanto nós nos apressamos em plantar em qualquer pedaço de terra, os Amish compõem uma sinfonia para o solo, uma melodia que se desenvolve ao longo de 3 anos. No primeiro movimento, identificam a parcela futura e semeiam culturas que nutrem a terra, como o trevo e a alfafa. Essas plantas, com suas raízes profundas, quebram a compactação do solo e fixam o nitrogênio, o elixir da vida vegetal. Em vez de colher, cortam e deixam como um manto verde, um adubo natural que enriquece a terra. No segundo ano, a sinfonia se intensifica. Adicionam camadas de composto, esterco curtido e minerais como cascas de ovo trituradas. Um banquete para os micro-organismos que habitam o solo. Depois, semeiam uma cobertura diferente, como o trigo sarraceno, que novamente é cortado e deixado em seu lugar. No terceiro ano, a transformação está completa. Um estudo da Universidade Estadual da Pensilvânia revelou que esse método produz 70% mais alimentos com 40% menos água. Minha própria experiência foi uma lição de humildade. Inicialmente cético, segui o conselho do meu vizinho Amish, Jacob, e apliquei o método em metade da minha horta. 3 anos depois, a diferença era inegável. Minha horta, antes mediana, havia se transformado em um jardim exuberante. Borra de café, o elixir negro da vida. Um dia, Dona Miller, uma idosa Amish, me surpreendeu jogando borra de café no lixo. "Jovem", exclamou, "essas borras pertencem à sua horta, não ao seu lixo." A borra de café, rica em nitrogênio, é um tesouro para o solo. Contém cerca de 2% de nitrogênio por volume, semelhante à farinha de sangue, mas sem o cheiro desagradável. Minha primeira tentativa foi um desastre. Seguindo minha intuição em vez do conselho dela, despejei borra fresca diretamente sobre meus tomates. O resultado foi um fracasso. Minhas plantas ficaram amareladas e pararam de crescer. Dona Miller me explicou que a borra fresca é ácida e pode inibir o crescimento das plantas. O método correto é primeiro compostar e depois adicionar ao solo em uma camada fina. A Universidade Estadual do Oregon descobriu que esse método aumenta a produção de hortaliças de folhas verdes em 35%. Cinza de madeira, o ouro cinza do inverno. Durante os frios invernos, os Amish se reúnem ao redor de fogões a lenha. A cinza, em vez de ser descartada, é cuidadosamente recolhida. "Isto não é lixo, meu amigo", explicou Eli, outro vizinho Amish. "Isto é ouro para a horta. A cinza de madeira é rica em carbonato de cálcio, potássio e outros minerais essenciais. Os Amish armazenam a cinza em recipientes metálicos para evitar que se molhe. Na primavera, espalham sobre a horta, especialmente ao redor de culturas de raízes e árvores frutíferas. No entanto, o excesso de cinza pode elevar o pH do solo. Por isso, a moderação é fundamental. Um estudo de 2018 demonstrou que o uso excessivo reduz a produção em 30%, enquanto a abordagem Amish a aumenta em 15 a 20%. Cascas de banana. O segredo amarelo da horta. Antes de descartar as cascas de banana, considere seu potencial. São ricas em potássio e fósforo, nutrientes essenciais para plantas com flores. Os Amish as enterram perto da base das plantas,
onde se decompõem lentamente, liberando nutrientes. Um estudo da Universidade de Wisconsin constatou que esse método aumenta a produção de frutas em 35%. No verão passado, experimentei isso em 2 plantas de tomate idênticas. A planta tratada com cascas de banana cresceu mais alta e produziu frutos maiores. Meu vizinho, ao ver meus tomates, perguntou que fertilizante eu usava. Sua surpresa foi evidente quando respondi que usava apenas cascas de banana. Rotação de culturas de cobertura. O plano de saúde do solo. Os Amish utilizam um sistema de rotação de culturas de cobertura que aperfeiçoaram ao longo de 200 anos. Esse sistema, mais que uma técnica, é um verdadeiro plano de saúde para o solo. Cada planta tem um propósito diferente. As leguminosas fixam nitrogênio, as de raízes profundas quebram a compactação e as gramíneas fibrosas melhoram a estrutura do solo. Um agricultor Amish me mostrou seu caderno, onde a mesma rotação vinha sendo seguida desde a década de 1830. A pesquisa do Instituto Rodale confirma a eficácia desse método, demonstrando que ele aumenta a matéria orgânica do solo e melhora a produção, especialmente em anos de seca. Calendário de plantio lunar. A dança cósmica da vida. Inicialmente cético, aprendi com uma família Amish que programava seus plantios de acordo com as fases da lua. A lua, com sua influência sobre a água, também afeta as plantas. O calendário Amish divide o plantio em 4 períodos: lua nova para culturas de folhas, lua crescente para culturas de frutos, lua minguante para culturas de raízes e quarto escuro para a preparação do solo. Estudos da Universidade de Munique demonstraram que a germinação é maior durante a lua crescente. Esse conhecimento ancestral, transmitido de geração em geração, é um testemunho do profundo respeito dos Amish pela terra e seus ciclos. Companheiros de jardim. A sabedoria do plantio complementar. Nas hortas Amish, as plantas não crescem isoladas, mas sim em comunidades vibrantes. Onde a agricultura moderna impõe monocultivos, os Amish cultivam ecossistemas em miniatura. O plantio das 3 irmãs é um exemplo clássico. O milho, o tutor, o feijão, o fixador de nitrogênio, e a abóbora, a protetora do solo. Os Amish mantêm gráficos detalhados de quais plantas se beneficiam mutuamente. O alho protege as rosas dos pulgões, o manjericão intensifica o sabor dos tomates e a calêndula afasta as lagartas das tomateiras. A agricultura moderna, com seus estudos de consórcios, começa a reconhecer o que os Amish sempre souberam. A diversidade aumenta a produção e reduz as pragas. Minha primeira tentativa de plantio complementar foi um sucesso parcial. As calêndulas protegeram meus tomates, mas a hortelã, plantada sem barreiras, invadiu minha horta. Sempre contenha os ajudantes agressivos, me advertiu meu amigo Amish. Bons vizinhos precisam de boas cercas, as plantas não são diferentes. Sementes de herança, o tesouro da adaptação. Nas famílias Amish, as sementes são um tesouro inestimável. Conheci uma família que cultivava a mesma variedade de tomate que seus ancestrais trouxeram da Suíça em 1896. Essas sementes alimentaram 5 gerações, disse o pai, retirando cuidadosamente as sementes de um tomate maduro. A cada ano, guardamos das nossas melhores plantas. Elas se adaptaram lentamente ao nosso solo e clima específicos. O processo de conservação de sementes varia conforme a planta. Os tomates são fermentados, o feijão e a ervilha são secos ainda na vagem, e a abóbora amadurece por mais um mês. A polinização cruzada é evitada com distância ou tempo. Uma família Amish típica guarda de 25 a 30 variedades por ano, uma economia considerável. Mais importante ainda, suas sementes estão adaptadas à sua região.
Minha tentativa de guardar sementes de pepino foi um fracasso. Você escolheu um pepino imaturo, me explicou meu vizinho Amish. A paciência e a observação são fundamentais. Varas de plantio. A precisão na semeadura. Toda criança Amish aprende a entalhar uma vara de plantio por volta dos 8 anos. Essa ferramenta simples, um pedaço de madeira com marcas de medição, garante uma semeadura precisa. As crianças Amish esculpem suas varas como uma lição tanto de marcenaria quanto de jardinagem. Minha própria tentativa resultou em uma ferramenta imperfeita, mas funcional. Uma vara de plantio torta ainda semeia mais reto do que um dedo apressado, me disse meu vizinho Amish. Suas sementes não se importam se a ferramenta não é bonita. Um estudo da Seed Savers Exchange revelou que a semeadura precisa aumenta a produção em 12 a 15%. Estufas frias, estendendo a temporada. Os Amish desfrutam de alface fresca um mês antes de seus vizinhos. O segredo: estufas frias feitas com janelas recicladas. Esses mini-estufas capturam a luz solar e protegem as plantas contra geadas. As estufas frias Amish são simples. Uma caixa de madeira com uma janela inclinada para o sul. Um pedaço de pau regula a temperatura. Por que complicar o que funciona? Perguntou meu amigo Amish. Isto nunca precisa de baterias nem de conserto. As estufas frias estendem a temporada de cultivo em até 8 semanas. Terra de diatomáceas, a barreira microscópica. O pó branco que rodeia as hortas Amish é terra de diatomáceas, restos fossilizados de organismos aquáticos. Essa substância, inofensiva para humanos e animais de estimação, é letal para pragas de corpo mole. Os Amish aplicam a terra de diatomáceas ao redor das plantas vulneráveis. Estudos mostram que reduz o dano de pragas em até 80%. Você está fazendo bolos de jardim? Brincou minha vizinha. Sua risada cessou ao ver a diferença entre seus repolhos devastados e os meus protegidos. A terra de diatomáceas também melhora a qualidade do solo. Chá de tabaco. O repelente natural. A arma secreta dos Amish contra pragas persistentes é o chá de tabaco, um inseticida natural. É preparado deixando o tabaco de molho em água e acrescentando sabão. Os Amish aplicam o chá de tabaco com pulverizadores manuais, borrifando as plantas infestadas. Só não faça isso na chaleira da sua esposa, a menos que queira dormir no celeiro, me advertiu um agricultor Amish mais velho. Infelizmente, ignorei seu conselho. Minha esposa não achou graça quando sua chaleira favorita ficou com cheiro de tabaco. Agora tenho um pulverizador marcado não usar na cozinha. O chá de tabaco contém de 0,5 a 1,5% de nicotina, suficiente para repelir pragas sem prejudicar as plantas. A guarda pintada, patrulha de pragas com galinhas da Angola. Ao amanhecer, um coro de grasnados estridentes rompe o silêncio. "Liberem a equipe de limpeza!" exclamou uma voz bem-humorada, e um bando de aves salpicadas com um ar pré-histórico se espalha pelo jardim. São as galinhas da Angola, guardiãs incansáveis, cujo apetite voraz por insetos as torna aliadas inestimáveis. Imaginem, 4.000 carrapatos devorados por acre. A cada ano, um banquete para essas aves, uma bênção para a horta. Besouros, gafanhotos, lagartas, nenhum escapa de sua visão aguçada e de seu passo diligente. Diferente das galinhas, que ciscam e bicam, as angolas são caçadoras, rastreadoras incansáveis de presas minúsculas. Seu segredo está no movimento constante, na visão penetrante, na capacidade de cobrir até 2 acres por dia. São as sentinelas da horta, protetoras de cultivos vulneráveis, especialmente contra carrapatos, besouros do pepino, percevejos da batata e gafanhotos.
Seu falatório constante, uma mistura de dobradiças rangendo e despertadores estridentes, pode assustar o visitante desavisado. Não são para quem dorme leve, adverte um fazendeiro com um sorriso maroto, mas prefiro o barulho à devastação. Exigem poucos cuidados, um abrigo simples, água fresca, alimento suplementar no inverno. São resistentes, fortes, imunes a muitas doenças que atingem outras aves. E ao cair da noite, voltam sozinhas ao galinheiro, guardiãs leais da terra que protegem. O muro fragrante. Bordaduras de ervas aromáticas. Ao redor das hortas, um tapete de cores e aromas tece uma barreira invisível, um escudo contra pragas. Lavanda, alecrim, tomilho, hortelã, sálvia. Cada erva um sentinela, cada aroma uma mensagem. A lavanda repele as mariposas. O alecrim confunde as moscas da cenoura. A sálvia afasta as traças das couves. A hortelã mantém formigas e roedores longe. Nossas ervas trabalham mais do que nós, comenta uma jardineira, enquanto percorre sua borda perfumada. Elas estão de serviço 24 horas por dia, enviando sinais que afastam os intrusos. Os óleos voláteis, a essência dessas plantas, confundem, repelem, protegem. Estudos da Universidade Cornell revelam que esses jardins aromáticos sofrem 60% menos problemas de pragas. A hortelã, uma aliada poderosa, mas também uma conquistadora implacável, precisa de limites, um vaso, uma barreira, um aviso contra seu entusiasmo desmedido. Além da proteção, essas ervas oferecem delícias culinárias, néctar para polinizadores, remédios para o inverno. O elixir picante. Fórmula de spray de alho e pimenta. Um aroma acre penetrante que faz lacrimejar os olhos, emana de uma garrafa de spray. Esse spray fede o bastante para espantar qualquer um, brinca um jardineiro idoso, enquanto mistura sua poção secreta. Alho, pimentas ardidas, óleo mineral, uma colher de sabão neutro, uma noite de descanso, um galão de água. O resultado, um pesticida natural, uma arma contra as pragas. A capsaicina das pimentas irrita, o enxofre do alho confunde, o sabão decompõe, um ataque triplo contra os invasores. Um estudo de 2017 revelou uma redução de 75% nas populações de pulgões. Precaução, respeito, vento a favor. Um lembrete de que esse elixir é para os insetos, não para os humanos. Diferente dos químicos tóxicos, esse spray desaparece em poucos dias, sem deixar rastros. Apenas a promessa de uma colheita limpa, a menos que alguém aprecie uma salada com um toque picante inesperado. O segredo da argila, sistema de irrigação com vasos de barro. Em 2012, a seca castigou a terra, mas as hortas Amish permaneceram verdes, exuberantes, um oásis no deserto. Vasos de barro enterrados, moringas de terracota, um sistema ancestral de irrigação, um sussurro de água para as raízes sedentas. 70% menos água, um milagre da argila, poros que filtram, raízes que buscam, um equilíbrio perfeito. Regue o vaso, não o canteiro, aconselha um jardineiro. Um raio de 2 a 3 pés, umidade constante, folhagem seca, fungos mantidos à distância, ervas daninhas enfraquecidas. Um galão para cada 4 a 5 pés quadrados, cálculo preciso, sistema eficiente. Um erro, um orifício de drenagem esquecido, um geyser inesperado. Lição aprendida. A cera de abelha como aliada, a argila como fonte de vida. O abraço da aurora, canais de coleta do orvalho matinal. Ao amanhecer, estrutura simples de madeira, canais que capturam o orvalho. A umidade do ar, um presente da noite. Superfícies frias,
Condensação: 2 galões de água pura por dia, sem energia, sem infraestrutura. Tábuas largas, ângulos precisos, pintura branca, resfriamento aprimorado, água escorrendo para tonéis, um tesouro para mudas, um elixir para plantas sensíveis. A natureza nos dá água de graça toda manhã, comenta um agricultor. Só precisamos de um balde, uma tentativa falha, uma rampa de skate para esquilos. Mesmo assim, 1 galão de água, uma conquista humilde. Medições científicas, de 0,02 a 0,08 polegadas de água toda noite. O suficiente para fazer diferença. O manto da terra. Técnica de cobertura profunda. 8 polegadas de cobertura, uma montanha de palha, um cobertor espesso para a horta. Umidade retida, ervas daninhas sufocadas. 80% menos água, um manto orgânico, decomposição lenta, nutrientes devolvidos ao solo. Palha, feno, folhas, agulhas de pinheiro, lascas de madeira, lã velha. Nada se desperdiça, tudo se transforma. Palhas de milho, ramas de feijão, folhas de outono, recursos gratuitos, tesouros da natureza, paciência, aplicação na primavera, manutenção constante, decomposição, humus rico, um ciclo virtuoso, restos frescos de grama, um erro custoso, um composto improvisado, uma sopa de plantas, uma lição aprendida. A cobertura seca e arejada, a chave do sucesso. Nas hortas Amish, a sabedoria ancestral se entrelaça com a observação cuidadosa, a paciência infinita, o respeito profundo pela terra. Cada técnica, cada prática, um sussurro verde, um segredo compartilhado, um legado de harmonia e abundância. Se você gostou deste vídeo e é apaixonado pela cultura Amish, com certeza vai adorar este aqui. Não esqueça de deixar o like e se inscrever para não perder nenhum vídeo da maior comunidade Amish de todo o YouTube.